Porque maturidade para Winnicott significa que, ao longo do desenvolvimento, existem recursos que são marcados pelo momento que aquele indivíduo está. Então, o bebê ele pode ser maduro, é maturidade, quando ele vai alcançar recursos pertinentes à idadezinha dele. Tá certo? E quando a gente chega, então, o jovem, o adolescente, tem recursos, pode ser maduro, mas relativo à idade dele, ao contexto que ele está vivendo. Pelo inverso, imaturidade e, portanto, infantilização, perceber aspectos infantis tem a ver com aspectos imaturos, algo que deveria já estar presente em termos de recursos e que não está, de um indivíduo que segue a bússola, a orientação do outro, justamente porque não construiu a sua própria bússola, o seu próprio norte, na verdade, porque não conseguiu alcançar a possibilidade de autonomia. E, então, compra critérios externos, né, muito mais facilmente, porque não consegue seguir os próprios critérios. Também outro aspecto de maturidade seria um aspecto infantil nas próprias relações humanas, no sentido da socialização. As dificuldades que, inclusive, a gente tem encontrado muito, né? Impossibilidade de se relacionar, dificuldades, se você não faz o que eu quero, então não me interessa, relacionamentos que não se sustentam por conta disso. E eu nem estou falando só de relacionamentos amorosos. Eu estou aqui com um caso recente que aconteceu comigo, que é uma mãe que está tendo feridas no seio ao amamentar e está empolvorosa, porque se ela não amamentar, ela não consegue decidir não amamentar, apesar das feridas, porque isso seria que ela não cumpriu a parte dela. Ela não vai ser uma boa mãe se ela não amamentar. Né? Então, aí tem alguns mitos de incondicionalidade, tem alguns mitos de que o amor, que as coisas devem, as mães, os pais devem se sacrificar, mitos que estão presentes na cultura, ideias que fomentam e que trazem e impactam muito a possibilidade dos pais se sentirem mais confiantes na sua própria parentalidade. Hoje a gente vê efeitos dessas questões, inclusive no fomento de uma hiperparentalidade. Hoje o grau de riscos, o grau de insegurança, não só nos pais, mas em toda a humanidade. Eu estou dizendo algo que a gente tem sentido cada vez mais, talvez até como efeito da hiperinformação, etc. E tal, faz com que os pais vejam e encontrem, quer seja em outros adultos, quer seja nos ambientes, quer seja nas instituições, elas não são suficientes para trazer determinadas seguranças. Então, eles monitoram os filhos. Então, seu trabalho é acompanhar o filho 24 horas. O filho acaba destituído da possibilidade de se virar sozinho. E isso, lá na ponta, a gente vai ver que, mesmo tendo ingressado em faculdades, os estudantes de universidade, que, portanto, já estão com 18, 19 anos, esperam que tapetes vermelhos sejam estendidos a eles, para que eles possam fazer o trabalho que eles têm que fazer, estudar, etc. E tal. Então, eles têm que ter facilitações imensas. E qualquer crítica é desnorteadora. Essa cultura é uma cultura que potencializa nos pais muito medo. Então, isso fomenta também a busca por uma orientação. Destitui eles da própria bússola interna, dificulta a capacidade deles assumirem a responsabilidade, escolhendo o que eles querem fazer e olhando para os experts como se eles soubessem mais do filho dele do que ele. A coisa que eu quero dizer é que, justamente, até faço aqui uma indicação de uma leitura, né, da Jean Twenge, né,
que faz uma descrição bastante clara do impacto, né, da hipótese dela, que é o impacto da tecnologia, né, dessas relações virtuais, no que tem acontecido hoje com a juventude, que é a ideia dessas dificuldades da potencialização do risco nos jovens, que faz com que eles estão namorando menos, estão fazendo menos sexo, estão saindo menos de casa, não estão querendo aprender a dirigir carro, né? Ou seja, cada vez mais exigem que as instituições se adaptem a eles, no sentido, a universidade, que não o retirem da zona de conforto. Então, qualquer professor que exija alguma coisa, essa exigência supera e retira ele da zona de conforto, faz mal a ele, então ele vai reclamar na instituição do professor que pediu aquilo. Qualquer prova é considerada uma prova que pode não ser segura para ele, e aí ele vai reclamar a esse respeito. Que ficam em casa, né, ligados nos seus jogos, nas suas relações virtuais, são muito mais seguros para os pais, né? Então, eu acho que não só os jovens estão usando mais tecnologia, mas, de algum modo, o uso tecnológico que os jovens têm feito hoje tem trazido uma certa calma, segurança para esses pais que estão apavorados com o mundo de hoje. Ora, se eu não tenho uma experiência real e que eu posso ter essa experiência real no mundo, com as outras pessoas, aonde eu vou acertar na experiência, vai estar tudo certo. Mas eu também vou brigar, eu também vou ficar frustrado, eu também vou ter um amigo que vai ficar frustrado, né? Então, se eu não tiver esse tipo de experiência, eu não vou adquirir um acúmulo de experiências relacionais, né, interpessoais, que possam calçar a minha possibilidade de, primeiro, me responsabilizar pelo que eu faço, né, assumir as minhas dificuldades e também poder justamente falar o que é meu, o que é seu, o que é o outro, como lidar com raiva, como lidar com frustração, como lidar com coisas que não são tão fáceis. Ou seja, você fica totalmente acreditando, quer dizer, o jovem acredita que ele está tendo experiência, mas não é dessas experiências que nós estamos falando. O que acontece? Há um descolamento nesse momento, e isso é uma questão que traz bastante dificuldades, é uma questão considerada patológica, que é uma hipertrofia mental, ou seja, intelectualmente vão adiante. São capazes de resolver equações, são capazes de resolver problemas, são capazes de trabalhar muito bem. Mas a parte emocional, que tem a ver com saber de si, saber como é que fica quando não gosta de uma coisa, dominar isso, se controlar, se soltar, arriscar, recolher, se relacionar com o outro, né? Cometer um erro, depois ir se desculpar, né? Poder reparar aquilo que fez com um amigo. Tudo isso são coisas de um acúmulo de experiência emocional, relacional. Não tem nada a ver com o cognitivo. O cognitivo, então, vai adiante. E daí chegam muito imaturos, né? Então, quer dizer, chega com muito conhecimento e uma falta de experiência de vida absoluta, que toca o telefone e você tem que dizer, atende. E o que eu faço? Fala alô. Para soltar o filho no mundo, para parar de proteger, para mostrar a vida como ela é. Você mostra a vida como ela é quando você vive a sua vida. É através do mundo que você vai apresentar ao seu filho que o seu filho vai aprender a se soltar no mundo. Se você tiver medo que ele vá para o mundo, ele nunca vai se soltar. Não é que você não vai ter medo. Medo é normal. Não é que você não vai ter preocupação, você vai ficar na dúvida. Mas se você puder soltá-lo, quer dizer, se ele perceber que você enfrenta isso, ele também vai ser capaz de enfrentar.